Pessoal, bom dia. A gente vai começar um novo conteúdo aqui, tá? Agora a gente vai falar sobre a matemática financeira, tá bom? Esse conteúdo é muito importante para a vida estudantil de vocês, tá? Não só para a vida estudantil, mas a vida em si, tá? Na vida social, porque pensou em matemática financeira, ela se remete ao dinheiro, né? E eu acho que o dinheiro está presente na vida de todo mundo, tá? Então é muito importante que vocês adquiram esses conhecimentos. É muito presente também no Enem, nos vestibulares e em qualquer prova de concurso que você for fazer. Então, tudo que você for fazer de avaliação, você vai ver como a matemática financeira, ela se encontra, tá? Ou seja, ela está presente, tá? Então, é muito importante a gente obter esses conteúdos, o conhecimento desses conteúdos, tá bom? A gente vai falar hoje sobre porcentagem, acréscimos e descontos, mas posteriormente a gente vai falar também sobre juros simples e juros compostos, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre porcentagem, acréscimo e desconto. Os objetivos serão reconhecer situações do cotidiano que envolvem matemática financeira, compreender o conceito de porcentagem e resolver problemas envolvendo acréscimos e descontos, tá bom? Então esse vai ser o nosso objetivo. Primeiramente aqui a gente vai falar sobre a porcentagem. Eu acho que o conteúdo de porcentagem a grande maioria já tem, tá? Um conhecimento sobre isso. E a gente vai resumir um pouquinho aqui, tá? A gente vai falar principalmente sobre a representação dessa porcentagem, tá? Por exemplo, se a gente tiver uma porcentagem de 20%, tá? Esse valor de 20%. Isso é um tipo de representação da porcentagem, tá? Mas existem outros tipos de representação para esse númerozinho aqui, 20%, tá? De que maneira a gente pode representar esse 20%? Ó? Pode ter a representação na forma fracionária, tá? Onde o 20 é o numerador e o 100 aqui, que corresponde à porcentagem, é o denominador, tá? Então, aqui a gente tem 20%, tá? Ou 20 sobre 100, tá? Assim como a gente pode representar esse número também na forma decimal. Basta que a gente pegue o 20 e divida por 100, que corresponde a 0,2. Então, aqui a gente tem três tipos de representação para a porcentagem. Essa aqui, tá? A usual com o símbolo da porcentagem. Essa aqui na forma fracionária. E essa aqui na forma decimal, tá bom? Agora, se a gente quiser, pessoal, calcular o percentual de um determinado valor, como é que a gente vai fazer, tá? Como assim, Guilherme? Ó, se a gente tiver 20% de 80, tá? Então, a gente quer calcular 20% de 80. Como é que a gente vai calcular, tá? Até então, a maioria de vocês pode fazer como uma regra de 3, tá? Então, que 100% corresponde a 80 e 20% corresponde a X, que é o que a gente quer encontrar, tá? A partir de agora, pessoal, a gente não vai precisar mais estar fazendo essa regra de 3, tá? Por quê? Ó? Porque toda vez que tiver essa expressãozinha aqui de, tá? Ó, de, apareceu esse de, você vai substituir pelo sinal de multiplicação. Então, aqui a gente vai sempre, toda vez, ó, tiver esse de, substitui. Tira ele e coloca um sinalzinho de vezes, tá? Então, como é que a gente vai fazer a partir de agora? Esse 20% a gente pode escrever ele na forma fracionária, né? Que fica 20 sobre 100, tá bem aqui, tá? Ó. E no lugar do de vai colocar um sinal de multiplicação. Então, o que a gente vai ter é isso agora, ó, 20% vezes 80, tá? Aqui, pessoal, tem um zero no 80 e tem um zero no 20, tá? Então, a gente pode cortar os dois zeros do 100 aqui com esses dois zeros aqui, tá? Então, sobra o 2 vezes 8, tá? Então, fica 2 vezes 8, que dá 16, ou seja, 20% de 80 é 16, tá bom? Então, é só isso. Se tivesse 30% de 80, ficaria 30 por 100 vezes 80, tá? 40% ficaria 40 por 100 vezes 80 e assim por diante, tá bom? Então, toda vez que tiver o de, tira ele e coloca o sinalzinho de multiplicação, tá bom? Agora, como é que a gente vai fazer aumentos percentuais? Veja aqui o seguinte exemplo. Ó. Vamos imaginar um valor de R$300 e pretendemos dar um aumento de 30%. Ou seja, a gente tem um valor aqui de R$300 e a gente quer aumentar ele em 30%. Tá bom? Como é que você vai fazer? Vejamos aqui, pessoal, que 300% é o valor inicial, tá? Se é o valor inicial, ele vai corresponder a 100%, tá bom? E a gente quer fazer um aumento aqui de quanto? De 30%. Então, toda vez que falar em aumento aqui, é um sinalzinho de soma, tá? Ou seja, a gente está aumentando ele. Então, a gente tem aqui, como a gente quer um aumento de 30%, basta que a gente pegue o 100%, some o valor que a gente quer acrescentar, tá? Que no caso é 30%. Então, fica 100% mais 30% igual a 130%, tá? Se aqui fosse 50, ficaria 100 mais 50. Se fosse 60, 100 mais 60 e assim por diante, tá? A gente sabe aqui, ó, que 130% a gente pode escrever na forma fracionária, que daria 130 por 100, tá? Assim como a gente pode escrever também na forma decimal, que dá 1,3, tá?
Então, pessoal, a gente tem aqui os três tipos de representação, tá? A que a gente vai mais utilizar aqui, pessoal, é a forma decimal aqui, tá? Então, essa aqui vai ser a que a gente vai mais utilizar para calcular esses aumentos aqui, tá? Percentuais. Tá bom? Então, como é que a gente vai calcular agora, sabendo que o valor que a gente quer agora ele vai corresponder a 1,3 ou 130%, tá? Basta que a gente pegue o valor inicial e multiplique por esse valorzinho aqui de 1,3, tá? No caso aqui, o nosso valor inicial era 300. Então, basta pegar o 300 e multiplicar por 1,3, tá bom? Então, isso, nosso novo valor será 300 vezes 1,3, que corresponde a 390, tá? Então, o que a gente teve aqui, ó, o nosso aumento de 30% e o nosso novo valor será de 390, tá? Então, pessoal, dessa maneira aqui, ó, como aqui era 30%, você pode fazer para 40%, para 50% e assim por diante, tá? Então, se a gente tivesse um aumento de 40%, ó, vejamos que aqui de 30% deu 1,3. 40% seria 1,4. 50% seria 1,5. 60% seria 1,6. E assim por diante, tá? Então, você pegaria esse valor aqui e multiplicar pelo valor inicial, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer quando tiver um aumento percentual, tá certo? Agora, vamos analisar a seguinte situação. Um comerciante de roupas aplicou um acréscimo de 5% sobre o preço das mercadorias com a intenção de conter possíveis prejuízos, tá? No mês seguinte, sobre o valor reajustado, ele se viu obrigado a aplicar um novo acréscimo, agora de 8%. Então, o que a gente teve aqui foi dois acréscimos, tá? Um de 5% e depois de um mês, sobre esse acréscimo que ele deu de 5%, ele acrescentou agora 8%, tá? Então, a gente teve dois acréscimos, um de 5% e um de 8%. Aí ele pergunta, qual o preço de uma camiseta que, antes do primeiro reajuste, custava R$ 45, tá? Então, como é que vocês vão fazer, pessoal, quando você tiver esse tipo de acréscimo, tá? Dois acréscimos numa situação só. Você vai ter que calcular primeiro o primeiro acréscimo, que no caso ali foi de 5%. E sobre esse resultado, você vai colocar agora um acréscimo de 8%, tá? Então, a gente vai ter que calcular duas vezes. Um sobre 5% e um sobre 8%. Então, a gente vai ter a seguinte coisa, ó. Notemos que no primeiro acréscimo incide sobre o valor inicial, que no nosso caso aqui é R$ 45. Então, esse valor inicial aqui, o acréscimo inicial de 5%, a gente tem que calcular ele em cima de 45, que é o valor inicial. E sobre esse valor que der, tá, ó, a gente vai incidir o segundo acréscimo. Ou seja, sobre o valor que der aqui de aumento de 5%, você vai calcular agora um aumento de 8%. Toda vez que isso acontecer, pessoal, quando a gente tem um acréscimo em cima do outro acréscimo, a gente diz que aqui temos acréscimos sucessivos, tá? Então, toda vez que você tiver esse tipo de situação, a gente tem acréscimos sucessivos, tá? Vai ser só dois acréscimos? Não, pode ter vários acréscimos, tá? Pode ter 3, 4, 5 e assim por diante. Vai depender da situação, mas sempre serão acréscimos sucessivos. Primeiro você calcula o primeiro acréscimo, depois o segundo, depois o terceiro e assim por diante, tá? Então, vamos lá, calcular nosso primeiro acréscimo. A gente tem que o nosso primeiro acréscimo é de 5%, em relação ao preço inicial, que é 45, tá? Ou seja, o 45 ali será o nosso 100%. Se a gente quer um acréscimo de 5%, basta somar, tá? Como a gente fez no slide anterior. Então, a gente vai somar 100% mais 5%, que dá 105%. Vamos reescrever 105% na forma fracionária. Dá 105 dividido por 100. Na forma decimal, que é o que eu falei que a gente sempre vai utilizar ela, dá 1,05, tá? Então, para calcular aqui o valor do acréscimo agora, basta pegar o 45, que é o valor inicial, multiplicar por esse valor aqui correspondente ao acréscimo, que é 1,05, né? Então, fazendo isso, ó, fica 45 vezes 1,05, que dá 47,25. Então, no primeiro reajuste, o valor da camisa que era de 45 foi para 47,25, tá? Agora, pessoal, vamos calcular o nosso segundo acréscimo, que no caso aqui é de 8%. Só que esse novo acréscimo, pessoal, não é sobre o valor inicial de 45 não, tá? Vai ser sobre esse novo valor aqui, ó, de 47,25, tá? Então, a gente tem, ó, que 47,25 para a nossa situação 2 é 100%, tá? Se a gente quer um acréscimo de 8%, então basta somar 100 mais 8, que dá 108%. Reescrevendo na forma fracionária, fica 108 dividido por 100. E na forma decimal dá 1,08. Então, se a gente quer calcular o nosso novo acréscimo, o segundo acréscimo aqui, basta pegar o 47,25, que é o valor 100%, multiplicar pelo valor do acréscimo aqui, que é de 1,08, tá?
Então, a gente tem ó, aqui 47,25 vezes 1,08, a gente fazendo a continha aí no papel direitinho, dá 51,03, tá? O que isso quer dizer? Ó? Que o valor da camiseta após os dois reajustes é de 51,03. Vejamos, ó, aqui no início era 45 e agora é 51,03, tá? Pessoal, mas vocês podem pensar da seguinte maneira, né? E se a gente pegar os 5% ali e somar com 8%, dá um acréscimo de 13%, né? Será que a gente pode fazer isso? Será que a gente pode pegar os 13% e fazer só uma porcentagem? Ou só um aumento só? Apenas um aumento? Vamos ver, tá? Ó, se a gente pegar aqui e somar os 5% mais 8%, tá? Dá 13%, certo? Se a gente quer um aumento de 13%, fica 100 mais 13, que dá 113%, tá? Que corresponde a 1,13. Então, o nosso valor aqui, ó, quando eu passar o reajuste, é de 1,13, tá? Então, se a gente quer calcular o valor correspondente, basta pegar 1,13, multiplicar pelo valor inicial, que era 45, né? Se a gente fizer isso, tá? Pegar os dois valores aqui para os acréscimos, tá? Vamos ver se a gente pode fazer isso. Então, pega o 45 agora, multiplica por 1,13, tá? Então, fica 45 vezes 1,13 dá 50,85. Vejamos que o nosso valor aqui, ó, que tinha dado era 51,03 e agora 50,85. Vejamos que são valores diferentes, tá? Então, a gente não pode fazer isso, não pode somar os valores aqui do reajuste, dos ajustes, tá? 5 mais 8 não, tá? Por quê? Ó, porque vai dar valores diferentes, tá bom? Então, a gente não pode fazer isso. Então, a gente precisa calcular um acréscimo depois do outro acréscimo. Se a gente fizer os dois juntos, não vai dar certo, tá bom? Mas tem uma maneira, pessoal, que a gente pode fazer que vai corresponder a uma única porcentagem, tá? De que maneira? Aí você escolhe se você faz daquele primeiro jeito que a gente fez ou desse novo jeito que a gente vai fazer agora, tá? Ó, ao invés de somar as porcentagens ali, a gente vai multiplicar os valores, ó, correspondentes aos acréscimos, tá? De que maneira? Aqui deu 1,05 e aqui 1,08. Tá? Então, a gente vai multiplicar esses valores aqui. 1,05 vezes 1,08. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, se quisermos obter uma única porcentagem equivalente, devemos multiplicar os valores 1,05 e 1,08, que são equivalentes aos acréscimos, tá? Chamados de fatores de atualização. Tá? Então, ao invés de somar aqui os 5% mais 8%, você tem que multiplicar os valores aqui correspondentes, tá? Ó, aos acréscimos. 1,05 e 1,08, tá? Então, veja. Se a gente multiplicar 1,05 vezes 1,08, dá 1,134, tá? Mais uma vez, você não vai somar, você vai multiplicar os valores aqui referente aos acréscimos, tá? Ó, 1,05 vezes 1,08. Se tivesse outros valores aqui, você ia multiplicar, tá? Os valores aqui. No nosso exemplo aqui, a gente vai multiplicar esses dois porque são os acréscimos que a gente tinha, tá? Então, fica 1,05 vezes 1,08, que corresponde a 1,134, tá? Então, esse valorzinho aqui, a gente pega agora ele e multiplica pelo valor inicial, que era de 45, tá? Mas antes de a gente fazer isso, ó, se a gente quiser transformar isso em fração, tá? Ó, fica 113,4, tá? Ou seja, andou duas casas aqui para a direita, ó. Passa o tracinho e coloca o 100 embaixo, tá? Se tivesse andado 3 casas, seria 1000, tá? Como a gente está falando de porcentagem, tinha que ter o 100 aqui no denominador, tá? E 103,4 dividido por 100 corresponde a 103,4%, tá? Então, aqui, ó, a gente, ó, quando a gente somou os dois aqui, a gente obteve 113%. Agora, a gente obteve 103,4%, tá? Vejamos que são diferentes. Vamos ver se agora dessa maneira dá certo, tá? Ó, pega o 1,134 aqui, ó, multiplica pelo valor de 45 reais lá, ó. 45 vezes 1,134 dá 51,03, tá? Então, se a gente fizer a multiplicaçãozinha aí, a gente vai obter esse valor. Vejamos aqui, antes, lá no primeiro exemplo lá, ó, a gente tinha 51,03 e agora 51,03 também, tá? Então, deu certo, certo? Então, se você quiser calcular apenas de uma vez, você tem que multiplicar os valores e não somar, tá? Multiplica 1,05 vezes 1,08, tá bom? Então, é isso que vocês precisam fazer, certo? Se quiser calcular apenas de uma vez. Então, aí você escolhe se você vai fazer aqui pelo primeiro acréscimo, depois segundo acréscimo, ou se vai fazer dessa maneira, tá? Essa maneira aqui
essa segunda maneira é importante porque se você tivesse aqui mais outro acréscimo, aí você ia ter que fazer outra vez, tá? E se você fizer dessa maneira aqui, basta multiplicar aqui pelo outro valor que tivesse, tá? Do acréscimo. Se tivesse um novo valor aqui, vamos supor 7% vezes 1,07 aqui. É 9% vezes 1,09 aqui, tá bom? Então é assim que vocês têm que fazer. A gente falou de acréscimo, agora vamos ver a seguinte coisa, ó. Como fazemos descontos percentuais, tá? Fazer aumento percentual a gente soma. Se a gente quer desconto, a gente vai subtrair, tá? Então é bem facinho também, tá? Se a gente imaginar o valor de R$300, pretendemos dar um desconto de 30%. Toda vez que falar em desconto, você vai subtrair, tá? Então se a gente tinha ali, ó, que a gente quer um desconto de 30%, então a gente pega o 100, que é o inicial, menos o 30%, que corresponde a 70%. Então, nosso novo valor aqui será 70%, tá? Reescrevendo na forma fracionária, fica 70% e na forma decimal fica 0,7, tá? Então, se a gente quiser encontrar o nosso novo valor, basta pegar o 300 aqui, tá? Ó, aqui esqueci um zero, multiplicar pelo valor correspondente ao desconto, que no caso aqui é 0,7, tá? Então, fica 300 vezes 0,7, que dá 210. Se aqui fosse 40%, ficaria 60% aqui, ó, 100 menos 40. Se fosse 35, 100 menos 35, 65%, e assim por diante, tá? Então, se você quiser fazer um desconto, basta subtrair o 100 pelo valor do desconto, que no caso ali é 30%, tá? Depois você pega o valor que deu, multiplica aqui pelo o que a gente tinha, né? Que no caso era 300 vezes 0,7, que dá 210, tá bom? Então é isso que vocês vão ter que fazer aí. Vamos lá. Logo o valor do desconto, com o desconto é de 210, tá? Agora vamos analisar a seguinte situação, ó. Um veículo novo custa 40 mil reais e a cada ano sofre uma depreciação, ou seja, uma desvalorização, tá? De 15% em relação ao seu preço. Qual o valor do veículo ao final de 2 anos? Então o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. A cada 15% ele perde o valor, a cada ano que passa de uso, ele perde 15% do seu valor, ou seja, é como se tivesse um desconto de 15%, tá? Então ele quer saber aqui, ó, ao final de 2 anos. Então, mais uma vez, a gente vai precisar fazer o primeiro desconto. Em cima do valor que der, a gente vai precisar fazer o segundo desconto, tá? Então, o que a gente tem é o seguinte, ó, notemos que o primeiro desconto incide sobre o valor inicial, que no caso ali é de 40 mil reais. Sobre esse novo valor, tá? A gente vai incidir o nosso segundo desconto. Então, quando isso acontece, dizendo que temos descontos sucessivos, tá? Assim como para acréscimos sucessivos, tá bom? Então, a gente tem aqui um desconto em cima do outro desconto, tá bom? Então, toda vez que tiver isso, temos descontos sucessivos. Então, como é que a gente vai resolver, ó? Primeiro, vamos calcular o primeiro desconto, tá? A gente tinha aqui 40% correspondia a 100%, ou 40 mil correspondia a 100%, tá? Se a gente quer um desconto de 15%, então fica 100 menos 15, que dá 85%, tá? Então, basta pegar aqui agora, ó, transformar em número decimal, que dá 0,85, tá bom? Então, a gente tinha aqui, ó, 100% menos 15% dá 85, em decimal dá 0,85. Então, basta pegar esse 0,85 aqui agora, ó, multiplicar pelo valor inicial, que no caso aqui era 40 mil. Então, se a gente quiser o nosso novo valor agora, pega o 40 mil, multiplica por 0,85, que dá igual a 34 mil, tá? Então, no primeiro ano de uso, o valor que era de 40 mil foi para 34 mil, tá? Então, após um ano de uso, o valor do automóvel lá, do veículo lá, foi de 34 mil, tá? Em cima desse valor agora, pessoal, a gente precisa calcular o próximo desconto, que no caso é de 15% de novo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que o nosso 34 mil é 100% agora, tá? Se a gente quer um desconto de 15%, então basta pegar 100% menos 15, que dá igual a 85%. E em número decimal corresponde a 0,85, tá? Então, se a gente quiser calcular o valor agora, ó, basta pegar o 34 mil aqui e multiplicar por 0,85, tá? Então, se a gente fazendo aqui, ó, 34 mil vezes 0,85 dá 28.900, tá? Então, após 2 anos de uso, o valor que era de 40 mil foi para 28.900. Isso quer dizer, ó, que o valor dele agora é de 28.900 após 2 anos de uso, tá? Vejamos o que a gente fez aqui, tá? Ó. Primeiro a gente calculou um desconto de 15% sobre o 40 mil aqui, tá? Que deu 34 mil.
Depois a gente calcula um novo desconto de 15% em cima do 34 mil, tá? Que correspondeu a 28.900. Ó, desconto sucessivo, um desconto em cima do outro, tá? Então, ó, se a gente quisesse agora fazer, ó, da seguinte maneira, se a gente quisesse calcular uma única porcentagem, tá? Se a gente pegar o 15% e somar com o 15%, que são os descontos, né? A gente tem um desconto de 30%, certo? Será que dá certo a gente fazer isso? Se a gente tem um desconto de 30%, a gente tem, ó, que 100 menos 30 dá 70%, que corresponde a 0,7, né? Se a gente quiser calcular o valor em relação a isso, ó, basta pegar o 0,7 e multiplicar por 40 mil, tá? Então fica 40 mil vezes 0,7, que dá 28 mil, tá? Então o valor aqui, ó, após 2 anos seria de 28 mil. Só que não é, tá? O valor dele aqui após 2 anos de uso é 28.900. Então a gente não pode fazer isso, tá? Ó, pegar e somar aqui os dois descontos e fazer um desconto só não, tá? Como é que vocês vão fazer se vocês quiserem transformar numa única porcentagem, tá? Ou numa única equivalência, tá? Você vai fazer da seguinte maneira. Lembra que no acréscimo a gente multiplicou, né? Os valores correspondentes aos acréscimos. Aqui é da mesma maneira, tá? Ó, se quisermos obter uma única porcentagem equivalente, devemos multiplicar os valores 0,85 aqui, ó, que foi o primeiro desconto, tá? Ó, vezes o segundo desconto, que também, por coincidência, é 0,85, porque o desconto aqui era o mesmo, tá? De 15%. Mas se fosse aqui 15 e 20, aqui seria 0,80, tá? Então seria multiplicar 0,85 vezes 0,80, tá? Se fosse 25, 0,75, aí você multiplicaria os dois, tá? Então você vai multiplicar aqui, ó, pelo valor dos descontos. Se tivesse um terceiro desconto, vamos supor de 10%, você ia multiplicar aqui por 0,90 também, eu multiplicava os três, tá? E assim por diante. Então, quando você faz isso, ó, a gente tem os fatores de atualização, tá? Como é que a gente iria fazer agora nessa nova situação? Basta multiplicar o 0,85 vezes 0,85, que corresponde a 0,7.225, tá? Então a gente tem esse valorzinho aqui agora, tá? Ó, 0,85 vezes 0,85 dá esse valor aqui, tá? Então se a gente quer calcular agora o valor correspondente dos descontos, tá? Com os descontos, basta pegar esse valor aqui e multiplicar pelo valor inicial, que era 40 mil, tá? Então a gente tem, ó, vamos transformar aqui em fração que dá 72,25 por 100, corresponde a 72,25%, tá? Isso aqui é só por questão de, para você identificar aqui a anotação, tá? Mas o que vai importar para a gente aqui é esse valor decimal, tá? Agora pega o valor lá de 40 mil, multiplica por esse valor aqui decimal, tá? Que é de 0,7225, tá? Então pegando ele e multiplicando, ó, dá 28.900. Vejamos, ó, que deu o mesmo valor, tá? Ó, lá da situação que a gente fez, tá? Ó. Então, como a gente fez aqui, ó, 28.900, 28.900, então você pode fazer essa segunda maneira aqui também, tá? Pega os valores correspondentes ao desconto e multiplica eles entre si, tá? Se tivesse um terceiro desconto, multiplicaria aqui pelo terceiro desconto, tá? E depois multiplicar pelo valor inicial, que no caso era de 40 mil, tá? Então, fazendo isso, a gente obteve 28.900. Então, se você quiser fazer de uma única maneira, tá? Sem precisar calcular um desconto, depois o outro desconto, depois o outro desconto, você basta multiplicar os valores correspondentes, tá bom? Então, fazendo isso, você obtém o mesmo resultado. Então, essa foi a aula de hoje, tá? Na próxima aula a gente vai continuar nosso estudo sobre a matemática financeira com juros simples, tá? Então, bons estudos, ó, se inscreva e deixe seu like, tá?